E hoje nós vamos começar uma pequena série de mensagens intitulada O Poder da Graça. Fala comigo, o poder da graça. Irmãos, a graça é uma palavra que tem um significado muito abrangente e algumas pessoas têm tentado fazer definição da graça de maneira que a graça parece que está sendo empobrecida. As pessoas estão como que diminuindo o valor da graça, diminuindo o significado do que a graça realmente é, não é? E nós queremos falar nessa série um pouco sobre a grandeza, o poder da graça, amém? Eu gostei porque eu já estava preparado para pregar sobre esse assunto e a minha esposa também vai pregar uma das mensagens dessa série, o poder da graça. E eu gostei muito que o meu pastor, meu discipulador, liberou nessa semana um ensino sobre isso, que aí cooperou muito com essa mensagem que eu vou pregar, não é? E ele falou nesse ensino sobre a acróstica da palavra graça em inglês, né? Acróstica é quando eu pego, por exemplo, o Gil, né? Pegar que é bem facinho, e eu pego essas três letras, né? G-I-L. E aí com cada uma dessas letras do nome Gil, G-I-L, eu coloco palavras ali que vão dar significado ao que o Gil é, vão descrever o Gil, né? Então eu posso falar de que o Gil é com a letra G, gentil, né? Com a letra I, inteligente, né? E L, o que eu posso falar que o Gil com L? Lindo. Então ela é gentil, inteligente e lindo. Pronto, Gil, te casei. Acabei de casar o Gil, né? Então isso é acróstica, né? Então o meu pastor falou nesse ensino que em inglês, né, a palavra graça é grace, então seria G-R-A-C-E, e que a acróstica, né, em inglês seria God riches, as riquezas de Deus at Christ's expense. Então as riquezas de Deus pelo custo de Cristo, pela despesa de Cristo, pelo que Cristo pagou. Então exatamente a graça é aquela riqueza, as riquezas infinitas de Deus aos custos de Cristo. Em outras palavras, as riquezas infinitas de Deus são dadas a cada um de nós por causa do preço que Jesus pagou. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, algumas pessoas estão diminuindo a graça ao fato de que a graça apenas nos salva. E nesse apenas eu quero comentar que se a graça só nos salvasse, já seria maravilhoso demais. Nos livrar da condenação do inferno, perdoar os meus pecados, não é? Já seria demais se a graça apenas nos salvasse. E a graça nos salva. Você lembra de que Efésios capítulo 2, versículo 8, o que diz lá? Pela graça, o que diz? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é claro que a graça nos salva, não é? Mas a graça não apenas nos salva, a graça faz muito mais do que isso, e nós vamos falar hoje. Agora, um outro problema é que as pessoas querem pegar esse contexto da salvação pela graça, e elas querem encarar a salvação como se a salvação fosse apenas um bilhete, um convite, um ingresso para entrar no céu. Então quando as pessoas falam, pela graça sois salvos, as pessoas pensam, eu levantei as minhas mãos, entreguei a minha vida a Jesus, confessei a Jesus publicamente como meu Senhor, e peguei o meu bilhete para o céu, então pela graça sou salvo, agora eu vou para o céu e pronto. Mas será que é assim mesmo? Então eu quero ler um outro texto com você. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, amém, querido? Gosta de ler Bíblia? Diga amém. Então vamos ler Bíblia. Olha o que diz Filipenses 2,12. Assim, pois, meus amados, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. O que diz aí? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Espera lá, pastor. Eu sou salvo pela graça? Ou eu tenho que desenvolver a minha salvação? Uma coisa ou outra? As duas. Eu sou salvo pela graça,
mas eu preciso desenvolver a minha salvação. Você está entendendo? Existem algumas pessoas que pensam que porque elas já foram salvas e estão debaixo da graça, então elas podem viver como quiserem. Eu já peguei meu bilhete para o céu, está tudo certo, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Isto não é verdade, querido. Na graça, nós ainda temos que cumprir os mandamentos de Jesus. Na graça, nós temos que perseverar em obedecer a palavra. Nós precisamos saber de uma coisa, querido. Nesse processo de desenvolver a salvação, é totalmente possível você interromper esse processo. O processo de desenvolvimento da salvação pode ser interrompido. A Bíblia fala sobre naufragar na fé. Sabe o que é naufragar? Você pega um navio aqui em Fortaleza, indo para a Europa. Então você sai aqui do porto em Fortaleza para desembarcar lá no porto da Europa. Naufragar é quando o navio afunda no meio do caminho e você não chega na Europa. A figura é clara, sim ou não? Naufragar na fé significa você começou em algum lugar na fé, mas você não alcançou o destino onde a fé tinha que te levar, e é totalmente possível naufragar na fé. Então nós vamos ler vários textos agora, começando de 1 Coríntios 15, 1 e 2. Olha o que diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, fala comigo bem forte, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui está falando de gente que recebeu o evangelho, que persevera no evangelho, mas que esse evangelho só ia salvar essas pessoas, se elas retivessem a palavra, tal como elas a receberam. Então nós precisamos reter a palavra. Hebreus 3,14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até quando? Até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então está vendo a condição de novo aí? Se, vez após vez, você vai ver a nossa vida eterna, a nossa salvação e a nossa vida com Deus com uma condicional aí. Se, tem uma condição. Colossenses 1, verso 22 e 23, eu gosto demais desse. Olha o que diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Está vendo que é preciso permanecer na fé? Não é ter fé só para entrar. Nós temos que permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, nós não temos apenas que ouvir o evangelho e aceitar o evangelho, mas nós precisamos permanecer na fé. Eu falei sobre naufragar. 1 Timóteo 1,19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu? Vieram a naufragar na fé. Você não quer naufragar na fé, correto ou não? Muitas pessoas estão vivendo, querido, como se no tempo da graça não houvesse juízo. Muitas pessoas estão vivendo como se fosse: juízo é coisa da lei. Na graça não tem mais juízo. Eu quero te dizer uma coisa: na graça há maior juízo. Porque a lei foi dada por Moisés. Então, quem estava negligenciando a lei era alguém que poderia simplesmente não estar crendo em Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. E quem negligenciar a graça e a verdade não está negligenciando Moisés, está negligenciando o Filho de Deus. Você está entendendo? Então o juízo é ainda maior. Vamos ler alguns textos sobre o juízo no tempo da graça. Hebreus capítulo 10, verso 26 a 31. Olha o que diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é viver deliberadamente no pecado? É viver pecando de propósito. Entendeu? Estou pecando, sei que estou pecando, vou continuar pecando. Ele está falando: já não resta sacrifício. Verso 27.
pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo testemunho, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então você lembra que na lei de Moisés, por exemplo, se uma pessoa fosse pego naquele ato do pecado, de adultério e alguns outros pecados, aquela pessoa pega na presença de 2 ou 3 testemunhas, ela era apedrejada até a morte. Nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, graças a Deus, não é assim? Mas olha o que diz o texto: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui ele está falando que a pessoa que agora ela está desprezando Jesus, ela está sendo pedra de tropeço para o Evangelho, ela está profanando o sangue com o qual ela mesma foi santificada. Está falando de gente que nasceu de novo, foi santificado com o sangue de Jesus, e ela está profanando este sangue quando ela escolhe pecar deliberadamente, viver pecando. Qual será o maior juízo que essa pessoa vai sofrer? Verso seguinte diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Fala comigo assim: eita Deus, igual um bom cearense, fala aí, fala, eita Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer em quem retrocede. Então, tem que ficar claro para cada um de nós que nós estamos vivendo no tempo da graça, e no tempo da graça há juízo. No tempo da graça há obediência. No tempo da graça precisa haver temor, seriedade com a palavra de Deus. Então, um pouquinho amém, né? Hebreus 12, 25 e 28 diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então nós podemos ver, querido, claramente que no tempo da graça existe juízo ainda mais severo para aqueles que rejeitaram a Cristo. Você está entendendo? Nós temos que tomar muito cuidado a respeito de viver em pecado, a respeito de ficar pecando. Você sabia que a Bíblia diz que quando nós pecamos, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é assim? A graça nos garante, Romanos 8:1, que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora perceba que não é para aqueles que entregaram sua vida a Jesus, não, é para aqueles que estão no tempo presente, estão em Cristo Jesus. Se eu estou agora em Cristo Jesus, não há condenação para mim. Isso é maravilhoso. Eu não preciso calar os meus pecados, como foi pregado aqui na semana passada. Eu posso confessar os meus pecados, receber graça, receber misericórdia da parte do Senhor. Mas eu não posso usar da graça. O apóstolo Paulo falou isso. Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele falou: de modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que para Ele morremos? Então, querido, quando Cristo nos chama, Ele nos chama para sermos semelhantes a Ele na sua morte, para também nos tornarmos semelhantes a Ele na sua ressurreição. Então, nós não podemos, querido, pensar na graça como uma autorização para pecar. Não, eu estou debaixo da graça, eu vou pecar, Deus é bom e misericordioso, depois eu acerto isso com Ele. Tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é possível você cruzar uma linha que não tem mais volta. Isso é muito sério. É possível você cruzar uma linha a respeito do pecado.
que não tem mais como voltar atrás. E isso é uma coisa muito séria. E quando a gente fala do pecado, nós estamos falando não apenas do que Deus disse, não faça, mas também daquilo que Deus disse, faça, e nós não fazemos. Então, olha o que diz Hebreus 6, de 4 a 6. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez, número 1, foram iluminados, número 2, provaram do dom celestial, número 3, se tornaram participantes do Espírito Santo, número 4, e provaram a boa palavra de Deus, número 5, e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aqui está falando então de uma pessoa com essas 5 características que eu falei aqui, foram iluminados. Não é apenas alguém que ouviu a palavra, mas é alguém que recebeu revelação da palavra, né? O evangelho de Cristo resplandeceu no coração dessas pessoas. Elas provaram do dom celestial, isso é um novo nascimento. E por causa do novo nascimento, elas se tornaram participantes do Espírito Santo. Você sabe que uma pessoa não pode receber o Espírito Santo se ela não nascer de novo. Não é assim? O Espírito, Jesus disse, é aquele que o mundo não pode receber. Então, é uma pessoa que nasceu de novo, que provou do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus. É uma pessoa que não apenas ouviu, mas ela degustou, ela provou a palavra, ela recebeu o ensino, ela recebeu o discipulado profundo, alguém que conheceu profundamente a palavra. Ela provou os poderes do mundo vindouro. E essa pessoa caiu, aqui está dizendo, é impossível renová-lo para arrependimento, porque ela está crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Essa pessoa está dizendo, não tem valor para mim, eu já sei tudo, já sei quem é Jesus, eu já sei o que Ele fez, eu já provei do Espírito Santo, mas isso não tem valor nenhum para mim, porque eu escolho o pecado. A Bíblia está dizendo de um tipo de pessoa que é impossível renová-lo para arrependimento. Ora, se é impossível renová-lo para arrependimento, qual é o fim dessa pessoa? Onde é a eternidade dessa pessoa? Você está entendendo? É algo muito sério, querido. Nós devemos nos agarrar nas orlas de Jesus e falar, Senhor, não me deixe ser um desse, porque eu quero não apenas viver minha vida contigo e em tua presença, mas eu quero passar a eternidade contigo. Me ajuda, Senhor. Então, querido, nós não podemos brincar com o pecado, você está entendendo? A graça não é uma permissão para pecar. Agora, o título dessa série é o poder da graça. Então, eu quero te explicar que a graça não é uma permissão para pecar, mas muito pelo contrário, a graça é um empoderamento para você não pecar. A graça te dá poder para você vencer o pecado. Viver na graça, querido, não é simplesmente viver sem lei. Tem gente que pensa assim, eu estou na graça, então eu não tenho mais lei. Não, não é assim. É verdade que você não tem mais a lei de Moisés para você, em primeiro lugar, porque você não é um judeu, né? E a lei foi feita para os judeus, mas em segundo lugar, porque Cristo também findou aquela lei. Mas porém a Bíblia diz que nós devemos guardar a lei de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos guardar a lei da liberdade. Ainda existem leis e mandamentos no Novo Testamento. Aquelas leis e mandamentos cerimoniais do Antigo Testamento passaram, mas agora existem leis e mandamentos. Quando Jesus mandou fazer discípulos, Ele falou assim, para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que Ele tinha ordenado. Então, nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a guardar todos os mandamentos de Jesus. Amém, querido? Então fala comigo aí, estar debaixo da graça é estar debaixo da lei de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 21, ele disse assim, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O apóstolo Paulo está falando que ele ia se comportar de acordo com cada um para ganhar aquelas pessoas. E para aqueles que vivem sem lei, ele ia se comportar como se ele também vivesse sem lei, mas que ele não estava sem lei para com Deus, mas ele estava debaixo da lei de Cristo. Então, querido,
existem mandamentos de Jesus que precisam ser obedecidos, amém? A lei de Cristo, a lei da liberdade, nós precisamos saber que a graça nos capacita para viver isso. A graça nos capacita para obedecer a palavra de Deus. A tentação nunca será mais forte do que você. A tentação nunca será mais forte do que você. Existem pessoas que elas mistificam a tentação. Pastor, a tentação não tem jeito não, o diabo é sujo, o diabo é astuto, o bicho é ruim, pastor. E a pessoa vem como se o diabo fosse o todo-poderoso. Pastor, ele tem corrente que não quebra, ele tem ferrolho que não lasca, o bicho é ruim. E as pessoas ficam exaltando o diabo, ficam exaltando o poder da tentação, ficam falando como se a tentação fosse uma coisa impossível de ser vencida. Por que, querido, que o diabo faz isso com as pessoas? Porque se as pessoas acreditarem nisso, é nisso que elas vão cair. Mas a Bíblia diz totalmente diferente. A Bíblia não fala nada de sobrenatural da tentação, muito pelo contrário, a Bíblia diz que a tentação é humana. Pastor, mas o diabo não é o tentador? Sim, o diabo só vem para chamar a sua atenção para aquilo que já está dentro de você. Nós vamos ler isso na Bíblia já já. Vamos ler logo. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Lê comigo aí em voz alta, por favor, vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Porque a tentação vem, querido, daquilo que já está dentro de você, da cobiça que está dentro de você. Tiago 1,14 diz assim, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a tentação não tem nada de sobrenatural e superpoderosa, querido. A tentação é humana, sobrenatural e superpoderoso é o livramento. Esse é sobrenatural. Toda vez que tem um desejo dentro de você e o diabo te dá a oportunidade, Deus levanta. Deus fala assim, negativo, aqui não, está aqui o livramento, meu filho. Está entendendo? Aí o diabo vem e coloca uma coisa de acordo com o desejo do seu coração. Deus vem e dá o escape. Está aqui, meu filho. Nunca vai vir sobre você uma tentação que você não consiga suportar, porque Deus é mais. Deus é mais. Então você não precisa aceitar viver derrotado, você não precisa aceitar, irmãos, Romanos 6,14, eu queria que você lesse esse texto comigo, bem forte, vai lá, porque a graça te empodera, a graça te dá força, a graça te fortalece, o pecado não terá domínio sobre você. Você não está lutando nas suas forças, você está lutando com o Senhor. Então guarda essa frase aí no seu coração, a graça que nos salva da condenação do pecado, também nos salva do poder do pecado. Vamos falar isso? Vamos lá? A graça que nos salva da condenação do pecado, também nos salva do poder do pecado. Vamos de novo? A graça que nos salva da condenação do pecado, também nos salva do poder do pecado. Amém? Graça é capacitação, querido. É capacitação, a capacidade de dizer não ao pecado. Graça é capacitação. É capacidade que Deus te dá de dizer não ao pecado. Graça é a maior força libertadora do pecado. Lembra daquela mulher de João 8, pega em adultério? O Senhor falou com ela, perdoados estão os seus pecados. Isso é a graça perdoando. Depois o Senhor falou com ela, vá e não peques mais. Isso é Deus dando poder para ela nunca mais ter que ser escrava daquele pecado. Nós não somos mais escravos do pecado.
Amém, querido? Agora, é terrível porque as pessoas amam a Deus, mas foram enganadas e elas acham que elas não têm força contra o pecado. Então tem gente sendo derrotado por telefone celular, tem gente sendo derrotado pelo Instagram, pela pornografia, pela imoralidade sexual. Tem gente achando que não dá, pastor, não dá para vencer a pornografia. Quem te disse isso? Pastor, não dá, é tentação demais. Quem te disse que não dá? Pastor, não tem jeito, eu sou uma pessoa mesmo, eu brigo com todo mundo, é assim, meu pai é assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, pau que nasce torto, morre torto, quando queima até a cinza é torta. E a pessoa vai criando esses argumentos que faz ela achar que ela é escravo do pecado, porque o diabo sabe que se você achar, você será. Mas a Bíblia fala diferente de você. Você não é escravo do pecado. Você não precisa viver derrotado pelo pecado. Não, pastor, mas lá em casa todo mundo é assim, todo mundo briga, todo mundo é fofoqueiro, todo mundo fala mal do outro. Sim, você não precisa ser. A Bíblia não diz que você vai ser igual ao seu pai, a Bíblia diz que você vai ser igual ao seu irmão mais velho, Jesus. Porque o propósito de Deus para nós não é nos dar um bilhete para o céu. Romanos 8, 29 diz: aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, o propósito de Deus não é apenas te salvar, é fazer você ser igual a Jesus. Uma cópia de Jesus andando sobre a terra, uma cópia de Jesus andando no seu local de trabalho, onde você estuda, na sua família. Pastor, mas desde criança eu sou assim, eu tenho esses pecados, esses problemas, essas dificuldades. Querido, um evangelho que não te transforma, nem deveria ser seguido. O evangelho nos transforma. Deixa eu ser mais claro. O evangelho te mata e faz você renascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Já viu aquela pessoa que é tão difícil que alguém fala: ih, esse aí só se nascer de novo. Exatamente, nascer de novo é o termo que Jesus nos deixou. Nós nascemos de novo pela fé, uma nova pessoa, com uma nova natureza, não herdeiros do primeiro Adão, não herdeiros do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, herdeiros de Cristo. Então nós não precisamos ser escravos do pecado. Agora, Jesus sabia bem como vencer a tentação, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Fala comigo, em tudo. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então ele é alguém que sabe como vencer a tentação, e ele deixou alguns segredos para nós, e muitos desses segredos nós não aproveitamos. Quando os discípulos, por exemplo, pediram ele para que ele os ensinasse a orar, ele ensinou aquela famosa e conhecida, a oração do Pai Nosso, não é verdade? Aquilo não era uma reza para a gente ficar repetindo, ali haviam princípios que ele deixou para nós. Pai Nosso era uma revolução chamar Deus de Pai, né? Pai Nosso, intimidade, meu Pai, eu sou filho, eu sou amado, que estás no céu. Então olha, é uma distância, ele é soberano, ele é Deus, ele é Pai Nosso. Não significa que você vai tirar a sua roupa e entrar chutando no Santo dos Santos a porta, você está entendendo? Mas ele falou uma coisa muito interessante ali sobre vencer o pecado, nessa oração. Sei que você sabe de cor, não sabe? Pai Nosso, que estás no céu, santificado teu nome, venha, seja feita, assim na terra, o pão nosso, perdoai, assim, e não os deixeis. Olha aí, Jesus está ensinando a gente orar uma oração diária. A oração é diária, né? O pão nosso de cada dia, a oração é diária. E nessa oração diária, Ele está nos ensinando a pedir ao Pai: não me deixe cair em tentação. Quem pede isso? Quando meu pastor liberou esse ensino aí, o outro pastor que estava com ele lá era o pastor Luciano Subirá, e ele falou
o seguinte, eu tenho entrevistado muitas pessoas, e quanto mais eu entrevisto e pergunto, mais eu vejo, ninguém ora a Deus pedindo para ser livre das tentações, para não cair em tentação. E é verdade, nem eu orava assim. De vez em quando eu orava, quando estava muito brabo o negócio, quando eu queria demais matar alguém. Mas verdade, as pessoas não oram para não cair em tentação, mas Jesus ensinou a orar. Então a partir de hoje você ora, tá bom? Todo dia de manhã, Senhor, hoje não me deixe cair em tentação, eu quero glorificar o teu nome, eu não quero pecar contra ti, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E Jesus não apenas fazia essa oração, mas Jesus sabia os efeitos dessa oração. E eu vou ler com você agora o último texto que nós vamos ler essa noite, que é Hebreus 4, versículos 14 a 16. E nós vamos aprofundar só um pouquinho nesse texto aqui. Olha o que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Fala, conservemos firmes. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja bem, vamos voltar no verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então presta atenção nesse texto. Aqui existe uma relação da fraqueza que ele está falando, que se compadece, com a tentação. Está dizendo que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele também foi tentado em todas as coisas, está certo? Então, evidentemente, há uma relação dessa fraqueza com a tentação. Agora, Jesus não é um qualquer, mas aí está falando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquela pessoa que vai à presença de Deus interceder por mim e por você, por nós. E a Bíblia diz que agora mesmo, Jesus está lá, agora, diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Agora Ele está lá. Só que Ele não está intercedendo por alguém que Ele não conhece e nem sabe o que esse alguém está passando. Não. Jesus está intercedendo por nós. E Ele foi um homem como qualquer um de nós, que passou por tentação em qual área? Em todas. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele não apenas sabe o que é a tentação, ele não se compadece de nós apenas porque ele sabe o que é a tentação, mas eu creio que Jesus se compadece de nós porque ele sabe como vencer a tentação, porque ele venceu. Então eu imagino que ele deve ficar muito compadecido quando ele vê alguém que está perdendo para a tentação e podia vencer. Mas esse sumo sacerdote intercede por você, Jesus, e ele se compadece de você, porque ele foi tentado assim como nós, por isso ele se compadece de nós. Agora, o próximo versículo, o versículo 16, ele disse então, que é por causa disso, acheguemo-nos, portanto, ou seja, acheguemo-nos por causa disso. Por causa disso o quê? Por causa de que Jesus foi tentado como nós e Ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós e está na presença de Deus, Ele está intercedendo por nós lá, Ele tem compaixão de nós, Ele se compadece de nós. Por causa disso, portanto, confiadamente, a gente deve se achegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, se o socorro é para aquela fraqueza que vem da tentação,
Se o socorro está relacionado à tentação, então nós devemos nos achegar ao trono da graça antes de cair, para recebermos graça nessa ocasião oportuna. Qual ocasião oportuna? Antes de cair. Porque o nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, ele é poderoso para nos livrar de cair. É claro, querido, que se eu cair, se você cair, nós podemos chegar diante do Senhor, confessar os nossos pecados. A Bíblia nos garante, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aqui o texto está falando que se você aprender a chegar diante do trono da graça, antes de cair, você vai receber misericórdia e vai achar graça, ou seja, capacitação para socorro em ocasião oportuna. Nunca mais você vai precisar viver escravo do pecado. Nunca mais você vai precisar ser escravo da sensualidade, da pornografia, da ira, da maledicência, da contenda, da briga, da inveja, da confusão. Me veio um texto à mente agora: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Ele se tornou obediente, como um filho se tornou obediente. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. É totalmente possível você ter dentro de você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É totalmente possível você se tornar uma pessoa que vai manifestar o fruto do Espírito: amor, alegria, 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 amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está disponível para você. Por que as pessoas não recebem? Porque elas estão acreditando na mentira do diabo. Elas estão se enchendo de outra coisa que não do Senhor. Se encha de Deus, querido. Deus não te quer escravo do pecado. Existem pessoas que falam assim: vou ser cristão até a morte. Estou em pecado, mas sou crente. Estou vivendo no pecado, mas eu sou crente. Você acha que isso é bonito? Isso não é bonito não, meu filho. Isso é feio demais da conta. Você é crente, larga o pecado. Ou a sua fé, ela está firmada em algo que é poderoso para te livrar, ou talvez sua fé está no lugar errado. Porque na minha Bíblia está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não te fez para ser escravo, Deus não te fez para ser coitado, Deus não te fez para viver em derrota, Deus não te fez para comer na bandeja do diabo. Existe uma mesa farta para você comer na presença do seu Deus. Ele é poderoso, Ele é fiel para suprir todas as suas necessidades em glória, querido. Nós servimos ao Deus Criador de todas as coisas. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que toda mentira do diabo sobre a sua vida está quebrada pela palavra de Deus agora. Porque Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que essa palavra te lava. Você não é chamado para ser alguém que vai viver um cristianismo falso. Você vai brilhar à luz de Jesus. Você vai ser parte da igreja viva, você é pedra viva. Existe uma diferença enorme entre você e o mundo, é enorme, é gritante. Não é que você condena e aponta o pecado de ninguém, é que as pessoas vão querer ser igual a você à medida que você se torna igual a Jesus. O poder da graça não é apenas para perdoar os seus pecados quando você se converteu. O poder da graça é para te fortalecer, para continuar vivendo em santidade até o dia que Cristo vier nos buscar. Nunca mais o pecado vai ter domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.